Diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu vou padronizar, vou usar a versão que está na tela. Mas um dos soldados lhe abriu o lado como uma lança, e logo saiu sangue e água. A versão Almeida Corrigida Fiel diz: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Esse texto bíblico narrado pelo evangelista João vai nos conectar a um ponto geográfico que a Bíblia nos apresenta chamado Gólgota, também chamado Calvário. É o ponto central onde Jesus crucificado, tendo o seu corpo, sua vida oferecida de forma voluntária, substitutiva em forma da humanidade, onde ali, como uma projeção tipológica do Cordeiro veterotestamentário, e ele na pessoa de Cordeiro de Deus, sendo imolado, e em prol de toda a raça humana, após ter declarado tetelestai, ou seja, está consumado, onde ele pagou o preço em prol de toda a humanidade, resgatando a mesma para uma reconciliação com o Pai. Neste local, ele vai dar o último suspiro, entregando seu espírito ao Pai e consumando plenamente a obra salvífica projetada pelo Pai, culminando com a sua pessoa na cruz do Calvário. Lá está o Mestre, totalmente desfigurado, segundo a linguagem do profeta Isaías, no capítulo 53, sem aparência, sem formosura, totalmente desfigurado, porque ele ali absorvera todo o pecado da humanidade. Isto vai gerar uma deformação na sua imagem física, e ele ali, com a sua cabeça inclinada, no meio de dois salteadores, onde a própria natureza criada por ele não conseguiu visualizar ou testemunhar a sua morte. O sol se recolhe, a terra treme, e lá está o homem chamado Jesus, morto entre dois salteadores. Porém, como ele morre no período da tarde, no horário e calendário judaico, 18 horas já é o início do sábado, e pela atividade judaica e pela cultura religiosa, não tinha ação trabalhística no sábado, e era considerado o dia da celebração reservado para uma devoção a Deus. Os judeus, eles tinham como praticidade adiantar a morte dos crucificados, quebrando as suas pernas. Assim fora enviado um soldado para esta missão. Fizera isto com o que estava à direita e à não direita, e este soldado, quando chegou diante de Jesus, percebera que ele já tinha sido morto, já não respirava mais. Então, não havia necessidade de quebrar as suas pernas, porque ele já havia morrido, e além disso havia já uma profecia veterotestamentária messiânica que os seus ossos não seriam quebrados. Então isto já havia o cumprimento do propósito divino. Porém,
Aquele soldado, ao invés de entender que não havia mais finalidade de quebrar as pernas porque Jesus já estava morto, e voltar consciente que a missão estava cumprida, aquele soldado não se deu por satisfeito. E a gente vai entender um pouco, à luz da Bíblia, o que acontecera no coração daquele soldado. E ao invés dele deixar Jesus como estava e voltar à autoridade que o designou para tal missão, ele não retorna antes de fazer um ato que não foi designado pela autoridade da época a fazer, porque a designação era quebrar as pernas, e este soldado foi designado exatamente para isto. E agora o que ele vai fazer? Percebendo que Jesus está morto, ele pega a sua lança e vai em direção, a Bíblia apresenta o peito, e é justamente onde está o miocárdio de Jesus. E ele enfia a sua lança, penetra toda a estrutura da epiderme e vai chegar no miocárdio de Jesus. E ele vai atingir, como se um cavador de poço está perfurando a terra para encontrar água saudável. Assim faz este soldado. E quando ele puxa a sua lança, a Bíblia vai dizer que vai jorrar do peito de Jesus dois elementos. O primeiro elemento que a Bíblia vai dizer que é o sangue. E o segundo elemento é água. Isso jorra do peito de Jesus, e eu gostaria de construir essa imagem no seu HD craniano, onde Jesus está com os braços estendidos, o seu peito fendido, e começa a jorrar sangue. E depois que o sangue finda, pelo mesmo lugar e pelo mesmo caminho, vem água. Dentro de uma estrutura biológica, são dois elementos que compõem a estrutura do ser humano. Mas na mente de Deus, numa projeção da graça, do plano salvífico divino, não era simplesmente dois elementos saindo, mas era os portais da graça sendo aberto para a humanidade. E no jorrar daquele sangue, Deus estava sinalizando a abertura da fonte de purificação do pecado hereditário da raça humana por meio de Jesus Cristo, onde o homem agora poderia ser e teria o direito, via graça, de ser lavado, remido, purificado, santificado, justificado pelo sangue de Jesus, ter acesso à presença de Deus, tendo sido absolvido e justificado via esse sangue, e acesso à presença de Deus com toda a liberdade via o sacrifício de Jesus. Porém, no jorrar das águas, Deus também estava sinalizando algo. Não somente no sangue como a fonte de purificação aberta, mas Deus estava anunciando profecias como Isaías 32:15, como Isaías 44:3, como Joel 2:28, que Deus vinha usando as pessoas e os profetas sobre um derramamento do Espírito sobre a terra. E no peito de Jesus, quando vai saindo a água, por meio do caminho que jorrou o sangue, Deus estava anunciando
que todas as barreiras, todos os preconceitos e que toda ação esporádica do Espírito Santo até então agora seria removido por uma fonte que seria aberta e jorrada de forma plena para todos os sedentos, para todos os que creem e para todos que foram perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro. E Deus vai cumprir isto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre 120 crentes e eles são totalmente cheios do Espírito Santo. Para entendermos a razão que estamos aqui hoje, é porque nós, por meio da graça de Deus, chegamos debaixo desta fonte e fomos agraciados com o derramamento deste sangue, com o derramamento desta água. E hoje você, como filho de Deus, você tem este sangue na vida e você tem esta água na vida, porque você é salvo por Jesus e você é a habitação do Espírito Santo. Porém, o que levara este soldado a fazer isto? Se ele não tinha determinação da autoridade maior que estava sobre ele? Qual foi a motivação dele? Se analisarmos de forma humana, podemos alegar que foi um impulso humano. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai dizer que a Bíblia vai ensinar que os homens podem fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Você vai ver também na Bíblia que a Bíblia ensina que Deus pesa o espírito humano. Você vai ver também na Bíblia que o coração humano está sob o domínio do Senhor. Você vai ver também na Bíblia que até o coração do rei são como águas do rio nas mãos do Senhor. Logo, este soldado não agiu por impulso, por vontade própria, por regência pessoal. Então, quem estava regendo esse soldado não era o império da época, porque se você ler Isaías 53, 4, você vai ver que à luz da Bíblia, não foram os judeus e nem esse soldado que feriu Jesus. Você vai ver em Isaías 53, 4, que Jesus é o ferido de Deus. Então quem fere Jesus não são os homens, não é o diabo, não são os demônios, porque Jesus não está sendo assassinado. Na verdade, Jesus é uma oferta. E quem está oferecendo essa oferta é o próprio Pai. E a oferta para ir para o altar não poderia estar viva, ela teria que ser sacrificada. E quem vai sacrificá-lo é o Pai. Ele é o ferido de Deus. Isaías 53, 10 diz que agradou ao Senhor moê-lo. E ele é o próprio Cordeiro de Deus. Então, no coração desse soldado está uma regência do propósito divino para o cumprimento de um plano do Pai, para que possamos e a humanidade pudesse entender
que na cruz não tem um assassinato, na cruz tem uma oferta, tem um sacrifício, e que o Calvário era o palco de morte para os criminosos até Jesus chegar. Mas quando Jesus chega, o Pai transforma o que era o lugar de assassinato em um altar de holocausto, onde ele vai inalar o cheiro do sacrifício. Outro detalhe, até Jesus chegar no lugar chamado Calvário, era visto como lugar de morte. Mas quando Jesus chega no lugar chamado Calvário, e quando ele oferece a sua vida, o Calvário nunca mais se tornou lugar de morte, porque Jesus vai transformar com a sua morte o Calvário lugar de vida. Porém, Jesus já está morto. O sangue jorrou do seu peito, a água jorrou, e a fenda está aberta. E é sobre esta fenda, no coração de Jesus, que eu vou fazer uma ministração para o seu coração. Esta fenda aberta no peito de Jesus, essa frissura aberta. E por que foi aberta justamente onde fica a ponta do coração, que alcançou o seu miocárdio? Por quê? Surpresa para Deus? Não. Nada pega Deus de surpresa. Na verdade, o que está acontecendo ali era uma projeção de uma materialização de algo que já havia acontecido, de forma tipológica. E onde você visualiza isso tipologicamente? Em Êxodo capítulo 17, quando o povo está peregrinando sob a liderança de Moisés e reclamam que estão com sede, que não têm o que beber, Moisés vai diante de Deus e expõe a necessidade do povo. E Deus dá uma orientação a Moisés. Moisés, vá para a rocha, pega o seu cajado e fere a rocha. A Bíblia vai ensinar que Moisés obedece literalmente o que Deus direcionou, chega na rocha, pega seu cajado, fere a rocha. E a ordem de Deus é: fere a rocha. E quando ele fere, abre uma fonte de água e sacia o povo. Paulo vai dizer aos Coríntios 10 que a rocha era Cristo. Moisés é uma projeção de Deus, o cajado é uma projeção da cruz, e o ferimento na rocha é uma projeção da morte de Jesus, e a água que jorra é a água que sai do peito de Jesus. Ela ferida é uma projeção do peito de Jesus, e aquela água sinaliza o jorrar da bênção da salvação, saciando a humanidade pelo pecado. Em segundo lugar, essa projeção você pode visualizá-la em Êxodo capítulo 32. Depois de uma série de experiências fenomenais e sobrenaturais que Moisés tivera com Deus, Moisés faz um pedido e chega para Deus e diz assim: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. O Senhor chega para ele e diz: você quer ver minha glória mesmo? Eu não vou lhe mostrar minha glória.
eu vou lhe mostrar minha bondade, porque a maior expressão de bondade de Deus está na cruz. Aí Deus diz: olha, eu vou passar, você vai ver minha bondade. E Deus usa uma linguagem antropomórfica com Moisés e diz assim: você vai me ver pelas costas quando eu passar, porém, você não vai me ver de olhos nus. Eu vou dar um conselho para você: vá para a rocha e vá na fenda da rocha e põe seus olhos na fenda da rocha, que eu vou passar, e pela fenda da rocha você vai me ver. O que era aquela rocha? Cristo. O que é a fenda da rocha? É o peito de Jesus aberto. E o que Deus está ensinando a Moisés e a todos nós? O homem só pode me ver via os ferimentos, a ferida do meu filho na cruz do Calvário. Então, via o sacrifício de Jesus, você tem acesso, você tem relacionamento, você tem contato, você fala, você anda, você se relaciona com Deus via o sacrifício de Jesus. Deus vai dar outra projeção disto, do peito de Jesus. E onde a gente visualiza isto? Ezequiel capítulo 47. Nós só enfatizamos o mover das águas e quando ela vai se tornando abundante, o caminhar do profeta nela. Mas ali tem um cenário maravilhoso. Primeiro tem um templo. Segundo do templo, na visão, tem um altar. E debaixo do altar tem uma fonte. E da fonte sai um rio, começa a sair água. Desse rio vai se tornando, dessa fonte de água vai se tornando um rio. E esse rio vai desembocar no Mar Morto. E a Bíblia vai dizer que aonde passam essas águas, tudo que é deserto passa a se frutificar. O Mar Morto se torna um viveiro de peixe. Quem é o templo? O templo é uma projeção de João 1,14. E o verbo se fez carne, habitou ou tabernaculou-se entre nós. O templo é uma projeção da pessoa de Jesus. Quem é o altar? É a cruz. E a fonte que sai do altar é o peito de Jesus aberto. E do peito saindo uma água. E a água que sai do peito de Jesus, tudo que é deserto se frutifica. Tudo que é desgraça é transformado em graça. Tudo que é tragédia é transformado em tragédia. Tudo que é maldição é transformado em bênção. Tudo que é perda, onde essa água passa, é transformada em restituição. Onde é derrota, vem a vitória. Onde a doença vem saúde. Onde a sequidão se torna fértil. Onde não produz nada, se torna viveiros de peixe. É por isso que você está aqui, porque se você fizer um retrospecto da historicidade da sua vida, do antes e depois, veja quem era você antes da salvação, veja quem é você hoje depois da salvação em Cristo, veja onde você andava, veja onde você anda, veja o que você falava, veja o que você fala, veja o que você comia, veja o que você come, veja o que você desfrutava, veja o que você desfrutava, veja qual era o Espírito que habitava em você, veja qual é o Espírito que habita em você hoje, veja qual era o seu destino e veja qual é o seu destino hoje. Porém, o peito está aberto. E este peito precisa ser fechado, porque biologicamente, se ele ficasse ali, poderia pousar algum inseto e apodrecer a sua carne. E a profecia diz que o corpo dele não viria a corrupção.
Então esse peito teria que ser fechado. Só que humanamente não tinha ninguém ali para fechar. E quem iria fechar esse peito? Qual era a medida dessa fenda? Então nós vamos entender a medida dessa fenda e a metodologia que Deus entendeu para fechar essa fenda. Se você pegar os anjos e pegar as miríades e miríades e miríades de seres angelicais e colocar nesta fenda, os anjos não cabem nesta fenda. Se você pegar os serafins e colocar nesta fenda, os serafins não cabem nessa fenda. Se você pegar os querubins e colocar nesta fenda, não cabem nesta fenda. Se você pegar os arcanjos e colocar nesta fenda, os arcanjos não cabem. Mas se você pegar um mendigo, um alcoólatra, um viciado, um drogado, uma meretriz, e colocar nesta fenda, cabe certinho. Quem veio da roça como eu vim, e que já trabalhou com enxerto, sabe o que é isto. O enxerto é um ferimento que faz no tronco matriz, onde você faz o enxerto para gerar novos. Tanto frutos como outros, numa linguagem familiar, descendente daquela fruta. Aí chega Paulo, em Romanos 11, vai dizer que nós éramos a oliveira brava e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Enxertados aonde? No peito que estava aberto. Aí se você me perguntar hoje, pastor Cláudio Gama, onde eu estou? Fisicamente, você está aqui me ouvindo, mas posicionalmente você não está aqui. Onde você está? No peito de Jesus. No peito de Jesus, no coração de Jesus. É por isso que o diabo te odeia, porque ele te procura aqui e não te encontra. Ele te ataca aqui, não te encontra. Ele arma laço aqui para você cair, e você não cai no laço. Por quê? Porque você está no coração de Jesus. No coração de Jesus. Aí você diz, eu não acredito nisso. Então rasgue da sua Bíblia o Salmo 91. Aquele que habita no coração dele, você não é visitante. Você foi comprado para morar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí você deve estar dizendo, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento, eu quero uma prova no Novo Testamento. Colossenses, capítulo 3, versículo 3, diz Paulo, a nossa vida está escondida em Deus, por meio de Cristo. Hoje Satanás perdeu mais uma batalha, porque você vai cear. Ele trabalhou essa semana toda para você não cear, mas todo aquilo que ele orquestrou contra você foi frustrado. Sabe por quê? Porque você está no coração de Jesus.
E alegra-te hoje, porque você foi ensinado que você recebeu Jesus no coração e você carrega Jesus no coração. Isto é uma verdade, mas o plano de Deus vai além disso. O plano de Deus não é só você carregar Jesus no coração, é Jesus também carregar você no coração dele. E você acredite nisso, você está no coração de Jesus. Se você crê nessa verdade, estufa esse peito, abre esses lábios, celebre ao Senhor. Deus te abençoe.